1 de Reis, capítulo 18, verso 30 apenas, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Dorival, que nos confiou mais uma vez estarmos aqui para ministrar esta preciosa palavra de Deus. Quando ele nos convidou, eu disse para ele: irmã Celene, o senhor tem certeza? Ele disse: tenho. Eu falei: o senhor é corajoso. Amém? Está vendo? Nos diz o texto: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tome o seu assento, não perca o foco do culto, o Espírito Santo está presente. Sabe o que Deus estava falando ao meu coração, irmãos? É que Ele está presente na casa. No momento do louvor, eu via Deus sarando corações que estão tristes. Eu via Deus curando a sua alma, o seu oculto, o seu secreto. Deus estava te visitando. Deus falava ao meu coração que Ele tem muitas coisas grandes para nos entregar aqui neste lugar. Há um tempo, como foi dito pelo meu irmão que me antecedeu, determinado por Deus, e Ele, irmãos, é que rege tudo em todos. Nós somos apenas vasos. Abra bem o seu ouvido nesta noite. Eu vou ser sucinto com esta minha palavra, mas eu quero atingir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Estamos em um culto evangelístico, aonde o propósito principal aqui é adorar a Deus e ter da parte de Deus a sua palavra que nos exorta, que nos consola, que nos molda, que nos trata, que nos faz ser melhor a cada dia e a cada manhã. Eu sempre costumo dizer que nós estamos debaixo de uma promessa que não foi feita pelo presidente da nação, nem por qualquer outra autoridade constituída. Nós estamos debaixo de uma promessa que foi feita pelo próprio Deus, de a qualquer momento Ele nos arrebatar aqui do Recanto das Emas, e nós se ajuntar com Samambaia, Riacho Fundo 2, Brasília, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sul, Leste, Oeste, e estarmos cantando o hino da vitória, e tomando posse daquilo que está preparado para nós. Então fica tranquilo, porque a palavra hoje vai nos ensinar a nós permanecermos firmes e agradando aquele que nos chamou para esta batalha, Jesus de Nazaré. Diz o texto que nós lemos, irmãos. Ele conta, irmãos, aqui essa narrativa e apresenta o profeta Elias como o principal dessa história, como aquele a qual Deus o chamou. E no capítulo 17 do mesmo livro, nós vamos ver Deus aparecendo a esse profeta chamado Elias e direcionando a ele a casa do rei Acabe, direcionando a ele ao palácio do rei. Naquela época o rei era a autoridade máxima constituída, e Elias está agora com uma responsabilidade que talvez eu e você não gostaria de estar. Elias está nada mais, nada menos do que uma mensagem de juízo para o rei Acabe, uma mensagem de conserto, uma mensagem de rever os conceitos do rei e colocar a casa de Israel em ordem, porque a presença de Deus não se mistura, não há, irmãos, comunhão entre a luz e as trevas, e quando a coisa começa a tender para o lado errado, o Espírito Santo de Deus é zeloso, e lá dos altos céus, Ele contempla tudo o que está acontecendo na terra, e não engane você que me ouve nesta noite, porque esse Espírito Santo está cuidando, e Ele gosta de você, Ele tem ciúme de você, Ele quer te levar para o melhor lugar. Então se Ele veio para corrigir, é porque Ele te ama. Se Ele vem para te alertar, é porque Ele gosta de você. E vai abrindo o teu coração aí, porque tem Bíblia para você hoje, tem pão vivo que desceu do céu hoje, não porque eu sou melhor do que ninguém, longe de mim, que eu diminua e que Ele cresça, mas a palavra dEle tem que ser falada como ela foi escrita.
E o Espírito Santo aparece na pessoa do próprio Deus a Elias. E diz: Elias, desce à casa de Acabe. E dá a ele uma ordem. E diz a ele: olha, por 3 anos e meio, Tiago capítulo 5, versículo 18, a Bíblia vai confirmar o tempo que Deus deu a Acabe. Ou seja, por 3 anos e meio não vai mais chover sobre o seu reinado. Não vai descer chuva sobre a terra, sobre as províncias de Israel. Não vai nascer nenhum ramo, não vai frutificar nenhuma árvore. A própria Bíblia diz que Acabe, quando está vivendo esse período a qual Deus determinara, ele chama o seu servo Obadias e vai dizer: olha, Obadias, saia por aí, por algum valado, por alguma vereda, e procura algum ramo verde, alguma coisa que nós possa alimentar o rebanho, porque está morrendo, não chove. Nós estamos vendo aí a região sul do país, as plantações estão secando. Irmãos, o trigo não está produzindo, a pastagem está perdendo o seu vigor, porque não há chuva. O extremo sul do país, irmãos, nas região norte, aqui o centro-oeste, até poucos dias nós estamos vivendo aqui uma chuva, de certa forma elevada, muitos rios transbordando. Nós estamos vendo a natureza anunciando que Jesus ainda está sobre o controle de todas as coisas. Mas no momento em que a chuva não vem, as plantações começam a secar. E Deus dos altos céus, irmãos, Ele toma Elias e direciona a casa de Acabe. E dá a Acabe a oportunidade de chamar o seu povo, colocar a casa de Israel em ordem, porque há um juízo de Deus proclamado, há uma ira do próprio Deus sendo conclamada à terra, e é necessário que todas as vezes, escute isso aqui pelo amor de Deus, é necessário que todas as vezes, que o próprio Deus entre em ação, para intervir nos nossos erros, colocar a nossa casa em ordem, é porque alguma coisa vai acontecer, e a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar vacinada, a igreja precisa estar arrumada em um só pensamento, em uma só fé, em um só amor, porque o nosso propósito aqui é um só: proclamar a palavra de Deus, que cura, que liberta, que restaura, que ainda perdoa pecado, que ainda tem uma oportunidade para você que me ouve e me assiste, para você que está aqui presente. Ei, irmãos, tem gente construindo, irmãos, fortalezas aqui na terra. Eu vim aqui hoje para te dizer, debaixo da autoridade de Deus sobre a minha vida, que nós estamos aqui de passagem. Abra mão daquilo que você acha melhor para a tua vida, porque tem um céu de glória te esperando, tem uma morada no céu te esperando, e a qualquer momento nós vamos ser arrebatados para estarmos com Ele para sempre. Elias se levanta e apresenta diante de Acabe. E é interessante destacar, irmãos, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, Deus garante por nós. Elias se levanta, e eu faço uma conjectura aqui. Elias está agora preocupado, irmãos. Ele ia aparecer e transmitir uma mensagem dura, uma mensagem que difícil, irmãos, de ser interpretada pelo rei. Por quê? Porque o rei estava mergulhado na idolatria. Acabe casa-se com Jezabel, idólatra, adoradora da deusa Será. Constituiu, irmãos, 450 profetas, remunerado, irmãos, pelo seu dinheiro. Para não ficar só nisso, ainda tinha mais 400 profetas, adoradores de Baal, do deus Baalim, irmãos, do deus que eles constituíram para adorar. E Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá, irmãos, o seu poder é dele, para Ele são todas as coisas. Enganam-se nós em achar, irmãos, que nós vamos levando as coisas de qualquer maneira, e de que Deus não está vendo, de que Deus não está nos assistindo. Eu fico vendo Deus, irmãos, do seu alto céu, do seu alto trono, olhando para a terra e nos assistindo no levantar da manhã. Quando nós levantamos da nossa cama,
quando nós vestimos a nossa roupa e nos direcionamos para o trabalho. Eu vejo Deus cuidando dos nossos passos. Eu vejo Deus guardando da bala perdida. Eu vejo Deus te dirigindo, te guiando. Eu vejo Deus cuidando de você no domingo, trazendo você para a igreja, para te dar uma palavra de despertamento. Ei, Ele está voltando. Ei, Jesus está voltando. E Ele exige de mim e de você, nada mais, nada menos do que santidade. Porque para entrar no céu, nós precisamos estar alinhados, irmãos, com Ele, fazendo a vontade dEle, procurando estar no centro da vontade dEle. Acabe dirige o povo de Israel para a idolatria. 850 profetas, falando aquilo que Acabe gostava de ouvir, aplaudindo o reinado de Acabe, concordando com Jezabel, sentando na mesa para jantar com Jezabel. Tudo que eles gostariam de ouvir, eles profetizavam. E Deus lá dos altos céus assistindo tudo. Esse negócio não está certo. Esse negócio não vai dar em nada. Eu chamei o meu povo, foi para adorar a minha pessoa. Não foi para constituir deuses para si. Eu vou intervir mais uma vez. E quando Deus chama Elias, Elias apresenta Acabe e diz: olha, por 3 anos e meio não vai chover. Porque eles depositavam a sua crença ao Deus Baal, o Deus Sol, o Deus que produzia a chuva, a deusa Será, a deusa da fertilidade. E Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Tem gente aí fazendo macumba, feitiço. Tem gente aí fazendo tantas as coisas, querendo ler a mão, ler a testa, ler outras coisas mais. Eu quero te convidar para tu ler Bíblia, engolir Bíblia, orar todo dia, fazer aquilo que te liberta, aquilo que te leva ao céu. Ei, irmãos, tem muita gente aí abrindo, irmãos, a televisão, o rádio, o aplicativo do WhatsApp, cheios de mensagem, irmãos, que controversa aquilo que está escrito a palavra, emprestando os seus ouvidos para pessoas que não têm compromisso com a palavra. E Deus está te assistindo, tá, crente? Deus contempla os nossos passos e por onde nós estamos andando. Diz a Bíblia que a partir daquele momento, Elias sai-se da presença do rei Acabe. Ele se dirige ao ribeiro de Querite. Lá Deus vai cuidar de Elias. E eu vou adiantar para eu ter tempo de concluir. O ribeiro seca. Elias é mais uma vez visitado por Deus. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que Deus aparece a Elias e diz: olha, Elias, levanta-te e dirige a uma vila chamada Sarepta. Tem uma viúva porque eu preparei lá para cuidar de ti. Eu fico fazendo uma conjectura, irmãos. Será que Deus não poderia ter preparado um empresário? Será que Deus não poderia ter preparado qualquer um outro do alto escalão da época do Oriente Médio, que traria a Elias um conforto maior? Não, porque Deus trabalha na contramão do homem. Enquanto o homem está pensando que Deus vai agir, Deus já entrou em ação, irmãos, há muito tempo. O ribeiro ia secar, sim ou não? A profecia foi dada, não vai chover, mas Deus já estava preparando o lugar para o profeta, porque quem levantou foi Deus, quem vai sustentar é Deus. Não se preocupa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não será atingido. Elias chega na casa da viúva. Os irmãos conhecem a história. Ela está juntando o graveto para fazer a sua última alimentação. E diz o texto que ela vai proferir: vamos comer e morrer. Elias, tomado pelo Espírito Santo de Deus, diz: não, faz primeiro para mim, depois para você. Ela obedece e faz para o profeta. Deus multiplica, não falta. Olha o princípio da obediência aí, irmãos. A seca está reinando. Israel não produz mais nada, mas Deus está cuidando dos seus filhos. Nós estamos vivendo um período muito parecido. Há irmãos, uma preocupação que permeia a terra. Há uma preocupação que permeia Brasília. Há uma preocupação que permeia Recanto das Emas. Nós estamos temerosos porque somos seres humanos, irmãos.
somos necessitados das coisas desta terra para nutrir o nosso corpo físico, mas precisamos entender que isso anda, irmãos, em conformidade à vontade de Deus. Ainda que não chova, Deus faz nascer. Ainda que não chova, Deus faz prosperar. Deus dá estratégia, irmãos, para o seu povo. Deus muda de você de lugar para te abençoar. Deus tira você, irmãos, de um determinado lugar de trabalho e te leva para outro para te abençoar, porque Ele é fiel na tua vida. A preocupação, os irmãos sabem qual é. Mas eu venho aqui nesta noite, debaixo da unção de Deus sobre a minha vida, dizer para você: permaneça firme, permaneça de cabeça erguida, permaneça combatendo o bom combate. Vai tirando as preocupações, as ansiedades, os espíritos de depressão, vai limpando isso, irmãos. Pelo amor de Deus, você é templo do Espírito Santo, não deixa que isso domine a tua mente, não, irmãos. Há um Deus no céu cuidando de você, ainda que você esteja dormindo na tua cama, Ele está tratando de tudo, e ao amanhecer do dia, você verá a vitória chegando para a tua vida. A Bíblia diz que Elias está agora na casa dessa mulher. Acabe está à procura do profeta. Mandou que os seus servos fossem em todas as cidades vizinhas procurar Elias. Nós precisamos dar fim à vida desse homem. Esse homem proferiu uma palavra de catástrofe. Não chove mais. Estamos perdendo o rebanho. Nada acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Não acontece não, irmãos. Quando não está no centro da vontade de Deus, pode, irmãos, insistir o tempo todo, não vai acontecer nada. Mas deixa eu te dar algo do céu para a tua vida nesta noite. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não precisa muito barulho, não precisa nós querer carregar o banco na cabeça, não precisa nós aprontar um estardalhaço, não. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, diz a Bíblia que Ele nos toma pela mão direita e diz: não temas, eu estou contigo, tão somente obedece a minha palavra, eu serei contigo. Diz a Bíblia que Ele aparece a Josué e vai dizer: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que conduzas esse povo a terra que eu jurei a teus pais te dar. Josué está no centro da vontade de Deus. As coisas estão acontecendo, e nós chegamos no capítulo a qual nós lemos nesta noite, capítulo 18, versículo 30. Elias é achado. Obadias encontra com Elias, e ele vai ficar temeroso, e vai dizer: eu não vou anunciar ao rei Acabe que eu te encontrei, porque ele já mandou procurar em todos os lugares, não te acha. Se eu disser que eu te encontrei, ele vai me matar, porque ele acha que eu estou mentindo. Elias vai dizer a ele: então faz o seguinte, não se preocupe, eu mesmo vou apresentar ao rei. Elias era daquele tipo ousado, irmã Serlene. Ele sabia aonde ele estava colocando o seu pé. E diz a Bíblia que ele vai e encontra-se com Acabe. E Acabe vai virar a Elias e vai dizer: és tu o perturbador de Israel? E ele vai dizer: eu não, é você e a nação a qual você dirige, que tem se desviado dos caminhos do Senhor. Mas faz o seguinte, Acabe, não se preocupe, convoque os teus profetas, convoque todos os 400 adoradores de Baal e os 450 servos de Jezabel, convoca para mim, e dirige eles ao Monte Carmelo, ao cume do monte. Lá nós vamos decidir essa incógnita. Lá nós vamos colocar esse negócio em prazo raso. Vamos resolver esse problema, Acabe, porque você não está mexendo com ninguém mais do que representante de Deus sobre a terra. Irmãos, tem uma autoridade de Deus na tua vida. Tem autoridade de Deus dentro de você. Levanta a tua mão em nome do Senhor Jesus e toma posse da autoridade que Deus já delegou à sua vida, crente. Repreenda esse mal. Diz a Bíblia que Acabe aceita. O povo vai dizer: é boa essa ideia, vamos resolver isso. E ele sobe para o Monte Carmelo. Lá eles estão juntamente com Elias e todos os profetas. E agora Elias vai dizer: olha, vamos construir o altar. E o tema da mensagem nesta noite é:
altar quebrado. Qual era o significado do altar, irmãos? O lugar aonde se adorava, o lugar aonde se buscava a manifestação de qualquer divindade, seja ela pagã ou seja ela, irmãos, da parte de Deus. Era costume na época se levantar um altar para se sacrificar. Esses altares, eles tinham suas proporções diferentes. Alguns tinham sua metragem maior, outros menores. Mas certo é que todas as vezes que se reunia em busca de uma manifestação de uma certa divindade, estava ali, irmãos, um altar. E Elias disse: olha, construa 2 altares. Pode construir, me traga 2 bezerros. Vamos cortar em pedaços, vamos colocar sobre o altar. E faz o seguinte: vocês têm a oportunidade, olha a estratégia do profeta aí. Você tem a oportunidade de invocar o Deus de vocês primeiro. Vai que ele manifesta com fogo, esse assunto já encerra. Olha a ousadia de Elias, irmãos, olha a coragem do profeta. Se manifestar fogo de Deus sobre o altar de vocês, nós vamos adorar o Deus de vocês. Agora, se não manifestar, nós vamos orar sobre o outro altar. E se manifestar a presença de Deus sobre o outro altar, Elias estava dizendo: todos vocês terão que se dobrar diante do altar que manifestar em fogo. Começa a construção do altar, irmãos. E eu fico vendo aqui alguns detalhes que é importante para a nossa vida espiritual, pastor Dorival. Porque toda construção exige renúncia. Toda construção exige um projeto para que ela possa se erguer, para que ela possa se estruturar. Eles constroem o altar, irmãos, da forma que for orientado. Elias constrói o seu altar também. Coloca sobre eles a oferta de sacrifício. E Elias vai dar a eles a oportunidade de orar. E eu vejo, irmãos, aqui, certamente Elias sentado do lado. E os profetas de Baal, irmãos, começam a sua oração. Começa a clamar. Começa a gritar, irmãos, em voz alta. Diz o texto que eles pulam em cima do altar. Eles gritam. Era costume da época eles arranhar os seus corpos, para que o sangue manifestasse em símbolo de sacrifício, de busca pela manifestação, irmãos, de Deus. Só que o Deus que eles adoravam tem boca, mas não fala. O Deus que eles adoravam tem ouvido, mas não ouve. O Deus que eles adoravam, irmãos, tem perna, mas não anda. Ele tem braço, mas não mexe os braços nem as mãos, irmãos. Ele é, irmãos, um objeto produzido pelo homem. Ele não tem poder. Ele é, irmãos, uma simples imagem. Não sente ele no coração como nós sentimos aqui na noite desse dia, queridos. Porque ele é um objeto feito pelo homem. Mas existe, irmãos, uma força maligna que cauteriza a mente do povo e que direciona o povo à idolatria. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que precisa que nós revejamos os nossos conceitos, porque não adianta nós virmos para a igreja, estarmos aqui e não sentirmos a presença de Deus, porque nós constituímos dentro de nós um culto, irmãos, monótono, um culto mecânico. Não, irmãos, o Deus que nós servimos tem boca e fala. O Deus que nós servimos tem ouvido e ouve. O Deus que nós servimos, Ele caminha no meio da igreja, e Ele está aqui nesta noite, perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É no seu trabalho? É na sua vida conjugal? É a salvação da tua alma? Vem aceitar a Cristo como Salvador da tua vida. Ele está aqui de braços abertos, te esperando para ter um encontro com Ele. Diz o texto que eles rasgam as suas vestes. O desespero começa a tomar conta. A manifestação não acontece, porque o altar está quebrado. Entra o primeiro princípio aqui, irmãos: altar quebrado não pega fogo. Altar rachado, irmãos, não consegue receber a presença do Espírito Santo de Deus. Na nova aliança, eu e você é o altar de Deus sobre essa terra. Diz a Bíblia que nós somos representantes dele sobre essa terra.
Nossas almas representam a morte de Cristo e também, irmãos, o lugar para se encontrar com Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Mas o altar está quebrado, é preciso consertar. E quando o altar está quebrado, irmãos, não pega fogo, não consegue dar glória, não consegue falar línguas estranhas, apertou, não consegue, irmãos, proferir palavras que edificam, porque está ruído, a construção não está bem, a fachada exterior é linda, é cheirosa, a fachada exterior é chamativa, é atraente, mas dentro há um vazio que precisa ser preenchido pela presença de Deus. Está na hora, irmãos, de nós levantarmos a nossa cabeça, está na hora de nós dizermos assim: Deus, entra na minha vida, vai limpando, vai tirando tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que vem para ruir a estrutura do altar, vai tirando, Deus, porque a presença dele, irmãos, ainda está sobre a terra, a presença dele ainda está sobre a nação brasileira. É tempo de nós sentirmos a presença dele. É tempo de nós falarmos línguas estranhas. É tempo de nós darmos ouvidos à palavra do Senhor Jesus. É tempo de nós ajoelharmos e dizer assim: Deus, perdoa os meus pecados. Eu sou falho diante de ti, Deus. Eu sou pecador. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Porque Deus ainda tem coisas boas para a igreja na face da terra. Deus ainda vai mostrar para as autoridades desta nação que há um povo escolhido por Ele, que clama dia e noite. Há um povo que ainda está sobre essa terra e que carrega nos seus ombros a identidade de cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é o altar de Deus sobre a terra. Como está o seu alicerce? Diz a Bíblia que Elias, ao meio-dia, ele vai ver aquele alvoroço todo, ele vai dizer: olha, tá bom, basta. Eu imagino que se Elias desse aqui, irmãos, condições para aqueles profetas, eles ficariam ali o dia todo, a noite inteira. Elias já sabia que não ia acontecer nada, irmãos, porque quem tem a percepção do Espírito Santo entende quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. Quem tem ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, ele sabe muito bem quando a palavra está vinda diretamente do trono, e a igreja recebe. Hoje pela manhã nós estudamos ali, muitos profetas assumem a tribuna, assumem o altar, uma oratória bonita, eu não sou contra, um dialecto atraente, chama a atenção, muitas das vezes é ovacionado, mas eu preciso saber como está o altar desse cidadão e dessa cidadã. Eu preciso ter a minha vida pautada nas Escrituras Sagradas. Eu preciso dar ao povo de Deus a genuína palavra que liberta, que molda, que forja o nosso caráter. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós temos que suar, em que nós temos, irmãos, muitas das vezes que fazer algo até mesmo fora do nosso alcance, para ver se há uma manifestação do Espírito Santo. Isso não funciona, irmãos. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, a igreja precisa ouvir aquilo, irmãos, que muitas das vezes não queríamos ouvir, mas que quando nós ouvimos, causa em nós mudança de vida. Deus te chamou para guerrear, Deus te chamou para dar glória, Deus te chamou para ser representante dele sobre a face da terra. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, por onde você passa. Diz a Bíblia que Elias vai dizer a eles: olha, vamos consertar o altar. Elias agora está diante, irmãos, daquele povo ali, reunido, num só propósito. E ele vai dizer: olha, chegai-vos a mim,
E é interessante isso, e eu queria que você prestasse atenção, porque quando Elias diz, olha, chegai-vos a mim, percebe que o povo está distante de Elias, não fisicamente. Nós estamos reunidos aqui em um grupo de pessoas, estamos próximos uns dos outros, mas pode ser que tem gente aqui que está muito longe deste lugar, na mente. O culto está acontecendo, batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, mas eu estou pensando na minha viagem de fim de ano. Qual é o hotel que eu vou reservar? Como que eu vou fazer lá no mês de julho, que ainda está faltando um bom tempo para chegar? O culto acontece, mas nós estamos longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, Ele respeita o nosso posicionamento, Ele se afasta. Aí nós nos tornamos frios espiritual. Começamos a apontar para A e para B, quanto que o defeito está em nós. Mas deixa eu adiantar aqui, porque o tempo é limitado. Quando nós saímos da nossa casa, com o propósito de renunciar o meu desejo, a minha vontade, a cama que eu tenho lá, o sofá aconchegante, a televisão de 65 polegadas e por aí vai. Eu venho no sol quente, escaldante, mas eu tenho a convicção dentro de mim, que quando eu estou aos pés do nosso Deus, Ele está perto de mim, me dando força, me dando graça, me dando sabedoria, inteligência, me dando estratégia para vencer as lutas que me cercam todos os dias. Elias diz, olha, chega para cá, vocês estão muito longe, vocês estão clamando um Deus que não existe. Elias poderia dizer, olha, para com isso de vez, mas Elias foi ético e educado. Elias transmitiu essa glória para o Deus o Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que o povo chega perto de Elias, e quando o povo está ali perto, ele diz, olha, vamos reparar o altar. Era costume na época, irmãos, os pagãos construir altares, e colocar uma vazão conhecida como chaminé, colocar uma vazão por baixo da terra, que levava até o centro do altar. E quando era invocado a divindade que eles professavam ser o Deus que eles adoravam, alguém tirava, irmãos, a tampa desse chaminé, e o vento circulava por esse canal. E quando o vento circulava, ele produzia, irmãos, fogo dentro do altar. Dava-se a ideia de que era Deus que estava manifestando sobre o altar. Elias vai cortar essa ideia. Elias vai dizer, olha, enche 4 cântaros de água e joga sobre o altar. Joga a primeira vez, joga a segunda vez, para não estar, irmãos, nenhuma dúvida, repete pela terceira, molha bem. Diz o texto que constituiu um rego d'água em volta do altar. Irmãos, na probabilidade humana, pegava fogo não, irmãos. Quem é da roça aqui acende fogão caipira, sabe muito bem. Tem que usar óleo diesel, querosene, a lenha está molhada. Irmão Sebastião tem que guardar lenha no paiol. Isso é coisa de goiano, tá? Porque senão não vai pegar fogo. Como é que vai cozinhar o feijão do amanhã? Elias vai dizer, olha, pode jogar água. Aqui com Jeová não tem duas conversas não, rapaz. Calassuriahai. Com Deus não tem, irmãos, oba-oba, nem disse-me disse. Ele manda. Uraca, suriminehai. Tem gente querendo enganar Deus, e Ele fala, porque Ele gosta de você. Para com isso. Tem gente, irmãos, mergulhado no pecado, não confessa, porque tem medo de ser disciplinado. Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer, rapaz, o olho dele é chama de fogo, e Ele está te vendo. Ah, como Ele te vê. Pode molhar tudo. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia não diz isso, é eu que imagino. Mas Elias não falou também. Se fosse eu, falava, porque eu sou pecador.
Eu ia aproveitar, irmã Silene, dizer, agora eu vou mostrar para vocês quem é Deus de verdade. Oh, raça terrível, raça cruel. Mas Elias não fala, porque crente não precisa falar, crente precisa mostrar com as atitudes. Crente não precisa sair dizendo na rua, eu sou crente, eu sou protestante. Não, o teu comportamento vai falar mais alto. Diz a Bíblia que o povo chega para assistir a cena. Agora é tudo ou nada. Se o altar não pega fogo, nós pega Elias. Ele estava sozinho e Deus. Mas ele tinha convicção. Fique de pé. Meu tempo acabou. Pastor Dorival me olhou e eu entendi tudo. Amém, irmãos? Deixa eu terminar aqui em 2 minutos. A Bíblia diz que Elias faz uma oração, irmãos, de 3 dias. Sim ou não? Sim? Não. Elias faz uma oração, irmãos, intercessória, curta e objetiva. Segundo a história, a oração de Elias foi constituída por 56 palavras. E ela está inserida no texto. Ele vai dizer, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é Deus Baal. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Tem gente tirando a glória de Deus e assumindo o lugar dele. É por isso que não dá certo. Tem gente querendo ser aplaudido enquanto ele foi chamado para adorar. Ora calassuriahai. Irmãos, eu vejo uma glória de Deus descendo sobre esse lugar tão grande. Talvez você não está vendo, mas eu posso ver pelos olhos da fé. Sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Era Elias dizendo, pastor Dorival, fazer é comigo, montar o altar é comigo, agora manifestar sobre ele é contigo, Deus. A Bíblia diz que Moisés chega diante do Mar Vermelho e fica apavorado. O que é que eu vou fazer? Ora a Deus e Deus vai dizer para Moisés, diga ao povo que marchem. Moisés vai dizer assim, Deus deve estar, enlouqueceu, marchar para onde? Aí Deus vai perguntar, Elias, o que é que tu tem na mão? Uma vara, um cajado. Toca nas águas. Aliás, Moisés, Deus estava dizendo para Moisés, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Quando ele toca as águas, o mar se abre e o povo atravessa em terra seca. A Bíblia diz que Elias ora, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. E diz a Bíblia que na mesma hora desceu fogo do céu. Segundo a história, irmãos, esse fogo veio numa temperatura tão grande que ele conseguiu consumir as pedras do altar, o pó, a água, lambeu tudo. Imagina um redemoinho levando, irmãos, sumindo tudo assim, arrancando fora. Era o Deus Todo-Poderoso manifestando naquele momento em forma de fogo, queimando o altar, queimando os pecados, queimando a desobediência, queimando o disse-me-disse, queimando a murmuração. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. Ele está queimando tudo, aquilo que não agrada a Deus, Ele queima. Uracanta la suriahai. E para terminar, pode cantar baixinho. Diz a Bíblia que os profetas vai pronunciar com a sua própria boca, verdadeiramente o Deus de Elias é o Deus de Israel. Diz a Bíblia que Acabe monta no seu carro, e Elias vai dizer, olha Acabe, volta para o palácio, porque vai chover a partir de hoje. Aleluia. Elias sobe para mais adiante no cume do monte, dobra os seus joelhos, coloca a sua cabeça entre o meio, as pernas, em posição de dependência dele, e vai virar para o teu servo, e vai dizer assim, olha, vai lá, e olha se está vindo algum rumor de chuva lá, porque a palavra de Deus diz que vai chover.
O servo vai a primeira vez, Jesiel, nada. Ele volta e diz para o profeta: não tem nada de chuva vindo aí. O profeta vai dizer: volta de novo. Ele vai pela 7ª vez. Aí o mensageiro volta. E quando o mensageiro volta, diz a Bíblia que o profeta procura: e aí, rapaz, alguma informação? O mensageiro vai dizer: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! Ei, o cativeiro mudou. Agora vai vir chuva sobre a terra. Deus se levantou para abençoar o teu povo, porque eles entenderam que a vontade dele precisa permanecer, prevalecer sobre a terra. Deixa eu te dar a última palavra nesta noite. Tem bênção de Deus vindo para a tua casa. Tem porta de emprego sendo aberta para você. Tem cura da depressão. Tem cura do infarto. Tem cura de qualquer outro tipo de doença. Então fecha os teus olhos comigo. E a equipe de louvor vai cantar. Aleluia. E nós vamos declarar nesta noite que a presença de Deus na tua vida será notória a cada instante. Pode adorar. Aleluia. Fecha os teus olhos. Oh glória. Aleluia. Leva o teu pensamento àquele parente que está hospitalizado, aquele parente que entendeu que Deus é maior na tua vida. Ora canta lá suriahai. Meu Deus, olha aí o teu povo. Vai, cura, restaura. Aleluia. Altares quebrados. Meu Deus. Vai curando nesta noite. Visita o pastor Tarcísio, a sua mãezinha lá no hospital. Aleluia. Aleluia. Bem baixinho, a igreja permanece em oração. Eu quero te convidar nesta noite, você que me ouve e ainda não aceitou a Cristo como Salvador da tua alma, você que está presente aqui e não tomou a decisão na tua vida em aceitar a Jesus, eu quero te convidar aqui à frente agora. Venha. Jesus está de braços abertos. Ele perdoa pecados. Ele te ama. Você que me assiste, está na sua casa e quer aceitar a Jesus, coloca o seu nome aí. Nós vamos orar por você. Tem alguém que aqui está presente e quer aceitar a Cristo? Venha rápido, estão terminando. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh glória!